A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, por sua Comissão de Direito do Trânsito, tem a honra de recebê-los para o webinar Mês do Advogado da Comissão de Direito do Trânsito, com o tema Valorização da Advocacia de Trânsito, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Rosan Gesiel Coimbra, presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que nós estamos aqui mais uma vez para tratar de um tema tão importante. Inicialmente, eu quero agradecer a confiança que nos deu o Dr. Caio Augusto, nosso presidente da Seccional de São Paulo, juntamente com o Dr. Ricardo Toledo, nosso vice-presidente da OAB São Paulo. Agradecemos também a confiança que nos é dada pelo Dr. Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, e passo a palavra à doutora Flávia Weg, nossa vice-presidente, que cuidou da organização e, portanto, ela é merecedora desse crédito e, a partir de agora, ela conduzirá os trabalhos juntamente com a doutora Maria Cecília. Aproveito para dar as boas-vindas ao doutor Emerson. Doutora Flávia. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença de todos, pelo doutor Emerson ter aceitado. E eu não fiz nada sozinha, não. Na verdade, eu não faço nada sozinha. Sou eu e a minha siamesa, a doutora Cecília. Então, nós duas aqui estamos sempre, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos mudar isso, e vamos mudar esse tema, e vamos convidar. Então, assim, graças a Deus, a nossa comissão é muito unida. E a gente pode contar com todo mundo, né? Com vários colegas, inclusive com o Dr. Emerson, que aceitou de pronto o nosso convite. Falei que hoje vai pegar fogo no parquinho, né? Mas acho que ele está calmo hoje, então acho que não vai ser bem assim. Acho que ele vai deixar o melhor para o final, doutor Rosan. Mas excelente, obrigada pela confiança também do meu presidente, que ele confia, né, em todas as nossas mazelas aqui, minha, da doutora Cecília, as nossas organizações, as nossas ideias, e deixa a gente trabalhar com, assim, total liberdade. Não podia ter escolhido um presidente melhor. Obrigada, doutor. E, doutor Emerson, vamos começar, então, fazendo uma retrospectiva toda, né, dessa área de trânsito, como era, como é, e qual será que vai ser nosso mundo ideal, né? Vai ser o pós-pandemia, será que vai ser uma vida nova? Será que não? A gente queria muito saber sua opinião sobre tudo isso. Antes de te dar a palavra, só vou falar um minutinho. Tem vários colegas aqui no WhatsApp me informando que já não estão conseguindo entrar porque já não há mais vaga. Eu acho que eu deixei informado de que a OAB, ela fecha 1 hora antes do evento, né? Mas ela enviou um link para quem não conseguiu se cadastrar. Então, eu vou enviando o link, peço para vocês, se alguém pedir para vocês o link para entrar, é o link que eu vou encaminhar aqui para vocês, tá bom? Agora sim, doutor Emerson, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Primeiro eu vou fazer aqui a minha apresentação. Eu me chamo Dr. Emerson Alex, estou presidente da Comissão de Trânsito da subseção da OAB de Itaquaquecetuba e recebi a grata satisfação e o convite de participar aqui com vocês, de conduzir esse webinar. E eu queria agradecer imensamente ao Dr. Rosan pelo convite, à doutora Maria Cecília, à doutora Flávia, dizer que eu me sinto muito honrado por ter recebido esse convite, porque a Comissão de Trânsito de São Paulo
uma comissão pela qual eu estimo muito, por todo o trabalho desenvolvido, por essa integração com as comissões do interior, por essa integração com comissões de outros estados, e eu acredito muito mesmo, que essa integração promovida pela Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo, encabeçada aí pelo Dr. Rossan e, obviamente, por todos que participam da comissão, tem sido de grande valia em todo o Brasil, na defesa do cidadão aí que necessita um amparo do advogado, da nossa nobre profissão, que é defender as pessoas mais fragilizadas ou aqueles que necessitam de um amparo. Então, eu espero que no desenvolver desse tema eu possa corresponder à expectativa de todos vocês. Meu muito obrigado e vamos iniciar aí o nosso trabalho de hoje. Vamos falar um pouco sobre as reflexões sobre a valorização do advogado de trânsito, e nós vamos iniciar a nossa apresentação fazendo aqui, eu vou apontar todos os temas que nós iremos tratar na nossa apresentação, vou apontar um a um, e depois nós vamos tratando individualmente cada um deles. Nós vamos falar um pouco sobre a retrospectiva da atividade do advogado de trânsito, vamos falar um pouco como que era a nossa vida 10, 15 anos atrás, vamos falar um pouco o que mudou, né, o que o advogado conseguiu conquistar ao longo deste período, vamos falar um pouco sobre a importância do advogado de trânsito na defesa da Constituição Federal, vamos falar um pouco também do valor da advocacia face à concorrência desleal, que é um tema bastante complexo, há muita turbulência quando se trata aí desse assunto, porque infelizmente temos uma concorrência desleal que pode utilizar de metodologias e de ferramentas das quais o advogado não tem, mas vamos tentar olhar isso com um lado positivo, porque o advogado também possui uma capacidade técnica e um cuidado e um carinho com o seu cliente que a concorrência desleal não tem, né? Vamos falar um pouco da relação do advogado de trânsito com a OAB, né? Vamos tentar falar um pouquinho o que desenvolveu ao longo desse tempo aí a relação dessa especialidade da advocacia de trânsito junto com a OAB. Vamos falar também da atuação do advogado junto aos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, né? E, finalmente, nós iremos encerrar a nossa apresentação falando sobre o futuro da advocacia de trânsito, né? Então, esse é o nosso objetivo na nossa apresentação de hoje. A apresentação vai ser bem light, eu espero poder contar com a colaboração do Dr. Rossan, da doutora Maria Cecília, da doutora Flávia. Fiquem à vontade para colaborar com o tema, eu acho que isso pode enriquecer muito o nosso estudo de hoje, e certamente eu não tenho dúvida de que a opinião dos colegas muito vai acrescentar aí ao nosso trabalho de hoje, até porque estamos hoje aqui, vocês que estão participando desse webinar, têm o privilégio de ter aqui nesse quadro as pessoas que dedicam a sua vida quase que toda no estudo do direito do trânsito, né, e atuam diariamente com essa matéria. E aí a gente sempre brinca, né? Eu e a doutora Maria Cecília e a equipe que nós estudamos sobre trânsito, que é preciso consultar um especialista, sempre, né? Você tem um problema cardíaco, você tem que procurar um médico com especialidade no coração, porque se você tiver um problema de ortopedia, você tem que procurar um médico que tenha essa especialidade. Então, está aí sempre a nossa expectativa que as pessoas, à medida que a informação sempre vai se tornando mais pública, as pessoas vão se conscientizando da necessidade de contratar um profissional que tenha especialidade na área e que possa ter expertise para defender melhor os seus interesses. E eu não tenho dúvidas que
no futuro, esse é o futuro da advocacia em todos os segmentos, né? Vamos falar um pouquinho dessa retrospectiva e a gente vai explicar um pouco o que mudou, que acabou por valorizar aí o trabalho do advogado. As punições de suspensão do direito de dirigir, antigamente, elas se limitavam a uma punição de, no máximo, 30 dias. Então, o condutor, ele muitas vezes optava por adotar um procedimento que não era muito adequado, fazer uma declaração de perda, ou até mesmo entregar sua CNH e cumprir o prazo de 30 dias, porque ele estimava que esse prazo de 30 dias aí era muito mais curto do que uma decisão judicial. E com a mudança da legislação, da resolução, passou-se a aplicar uma pena um pouco mais longa, ou seja, hoje a punição mínima é 6 meses. Então, para um condutor, para um proprietário, se abster de dirigir durante 6 meses é algo que pode comprometer a sua vida profissional, pode comprometer aí, inclusive, ele está sujeito a outras sanções, inclusive de cunho criminal, porque se ele ficar dirigindo com habilitação suspensa, ele está, inclusive, sujeito ao crime do artigo 307, lá do Código e tal. Então, esse aumento que houve da punição acabou por valorizar o advogado, porque antigamente as pessoas, elas mesmas procuravam, elas mesmas renunciavam à sua defesa, e hoje não. Hoje, essa extensão da punição mínima acabou por valorizar o advogado, até porque as cassações de CNH sempre foi algo que foi tratado diretamente pelo advogado, né? Os outros profissionais que atuam na área de trânsito, como despachantes e autoescolas e afins, documentalistas, essas empresas que buscam aí uma solução, em tese, muito rápida, muito fácil, demonstram que seria muito fácil a pessoa escapar da sanção disciplinar, não atuam muito na área de cassação. Isso eu acho que até hoje, na minha opinião, é algo que perdura, porque a cassação é uma punição muito mais severa, onde o condutor fica 2 anos sem dirigir, e aqui fica uma observação para aqueles colegas que estão nos assistindo que não sabem a diferenciação. Então, acho de bom tom até fazer essa diferenciação, para que eles aproveitem um pouco do nosso conhecimento. A suspensão do direito de dirigir é a perda provisória do direito de dirigir, onde o condutor se abstém de dirigir por um período, ele participa de um curso de reciclagem e depois ele retoma aquela mesma habilitação. Já a cassação é uma pena de fixação de 2 anos, ela não tem um mínimo nem um máximo, a pena é fixa de 2 anos, e o condutor, além de se abster de dirigir por 2 anos, ele vai ter que se submeter à reciclagem e também a um procedimento que nós chamamos de reabilitação. Então, está aí a diferenciação desses 2 institutos, e o advogado sempre foi procurado por aqueles cidadãos que tinham aí a sua habilitação cassada, e que estavam ali impedidos de exercer o direito de dirigir por um período longo, porque 2 anos é um período muito longo. Então, essa é uma observação que nós fazemos aqui da mudança que acabou por favorecer e valorizar o advogado de trânsito. As multas também eram muito baratas, quer dizer, antes de 2016, as multas eram calculadas por FIR e não havia uma correção. Em 2016, houve uma atualização onde as multas acabaram por receber um aumento de 66%, e isso também favoreceu e valorizou o advogado de trânsito, porque as pessoas passaram a procurar, porque como o valor da multa era muito pequeno, as pessoas acabavam optando pelo pagamento da multa e não por fazer o recurso. Então, isso também acabou por facilitar e valorizar aí o trabalho do advogado. Algo que eu gostaria de ressaltar também, que foi uma mudança ocorrida, que quando nós atuávamos não tinha essa situação, quer dizer, as pessoas tinham 30 dias de punição de suspensão e não havia a consulta da habilitação por parte do agente de trânsito, que aquela habilitação estaria bloqueada.
Então, isso facilitava com que, mesmo aquele condutor que estava cumprindo a punição, ele não sofresse nenhuma sanção, porque o policial não consultava que aquela habilitação, que aquele condutor estava cumprindo uma suspensão. Hoje não, hoje todos os sistemas, tanto da Polícia Militar Rodoviária, quanto dos agentes de trânsito, estão atualizados e demonstram que aquele cidadão está cumprindo um período de suspensão. Então, hoje, não se consulta, antigamente se consultava o quê? A validade da habilitação e a qualidade do papel impresso. A qualidade do papel é papel moeda, a habilitação não é uma habilitação falsificada, olhou, está dentro do prazo de vencimento da habilitação, eu libero. Porém, hoje não. Hoje, o policial vai lá e ele consulta. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive, é uma das poucas que conduz para a delegacia, porque se o condutor está, como já havia dito anteriormente, conduzindo o veículo em via pública e está com a habilitação suspensa, ele comete um ilícito criminal previsto lá no artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, essa mudança também veio de encontro à valorização do advogado. Porque hoje, inclusive, nós somos consultados pelos próprios colegas, que era algo que antigamente não existia. Quer dizer, hoje, até os colegas advogados que militam em outras áreas passaram a valorizar o advogado de trânsito, dada esse rigor, e não só na fiscalização, como no aumento de pena. Uma característica também que valorizou muito o advogado, e isso foi uma conquista, eu sempre digo que essa não foi uma conquista do Ministério Público, essa foi uma conquista dos advogados. Embora tenha sido uma ação civil pública aqui em São Paulo, que determinou que os processos administrativos fossem digitalizados e a implantação do sistema SIM, essa iniciativa nasceu de uma ação civil pública, onde foi atribuída aí ao DETRAN uma multa diária de 10, salvo o melhor juízo, de R$10 mil por dia. Mas essa ação civil pública, ela só ocorreu devido ao trabalho insistente dos advogados de combater os órgãos de trânsito que aplicavam o bloqueio na CNH sem sequer instaurar o processo. E naquela época os processos eram físicos. Então nós tínhamos aí que diligenciar o DETRAN, tínhamos que comparecer, quer dizer, todos os documentos eram físicos, então nós tínhamos um trabalho maior de comparecer ao DETRAN. E aí, não raro era a oportunidade em que o advogado tinha que ser combativo, tinha que entrar com mandado de segurança para que pudesse receber o processo, ou então tinha que fazer reclamações lá na comissão de prerrogativas, ou muitas vezes ele estava com ação de obrigação de fazer, enfim, buscava o judiciário tentando coibir essa ilegalidade. E isso acabou, o judiciário acabou por observar uma demanda muito grande em relação a isso bateu no STJ, e a demanda judicial era muito grande, que acabou por fazer com que houvesse aí a propositura dessa ação civil pública. E isso foi uma conquista dos advogados. Se hoje nós temos aí um processo administrativo que a gente consegue consultar, embora com muitas restrições que nós ainda estamos combatendo, como na questão da ausência de assinatura, ausência de identificação da autoridade, a falta de numeração de folhas, afronta aos princípios gerais que norteiam aí o processo administrativo, que ainda é uma luta dos advogados do trânsito, porque nós realmente constatamos essa irregularidade até de automação de decisões, onde eu não tenho sequer um servidor analisando o conteúdo da defesa. Mas essa situação que era antigamente de processos físicos e de digitalização, o DETRAN, especialmente, que cuida dos processos de suspensão e cassação, acabou por se ver obrigado aí a digitalizar e fazer o processo
digital, que é o que nós atuamos hoje. Algo que também valorizou muito o advogado de trânsito foi a criação de uma nova profissão, dada a necessidade aí do cidadão de baixa renda, eu diria até de alta renda, porque tem muita gente que tem uma ou duas faculdades e está desempregado, e para poder pagar ou pagar o seu novo curso para sustentar a sua família, se tornou motorista de aplicativo. Então, nós tivemos aí um mercado que nós não tínhamos antigamente. Antigamente, nós atuávamos na questão de motoristas profissionais de algumas categorias e também dos taxistas. E aí hoje se criou aí a característica aí de um perfil de cliente que não tinha naquela época, que é o motorista de aplicativo, né? Que ou complementa a sua renda ou depende dessa renda para sustentar a sua família. Então, essa foi também uma grande inovação que acabou por valorizar o advogado de trânsito, porque a carteira de habilitação passou a ser essencial para o exercício dessa atividade. Uma outra mudança importante também, que eu não posso deixar de falar, e que nós não tínhamos, e que foi uma conquista dos advogados de trânsito, foi a tabela de honorários da OAB específica para a área de trânsito. Isso foi uma conquista que nós não tínhamos antigamente. Quanto que nós cobraríamos por uma diligência ao Detran, por um processo administrativo de suspensão, por um mandado de segurança, qual era o comparativo? Então, não tinha nada na tabela da OAB que mensurasse o quanto o advogado deveria cobrar. E hoje, havendo aí essa tabela onde o advogado não pode cobrar menos do que isso, porque senão ele estaria aí, inclusive, praticando uma violação do estatuto, isso também foi uma conquista do advogado que não tinha, advogado de trânsito que não tinha isso antes e passou a ter, porque todas as demais áreas possuem uma tabela que discrimina o seu trabalho. Quer dizer, o advogado criminal ele tem lá o rol de ações e de procedimentos que ele pode adotar em favor do seu cliente, ele tem uma tabela mínima. O advogado civil, a mesma coisa, o advogado de família, o advogado previdenciarista, e nós, advogados de trânsito, não tínhamos um parâmetro. Então, nós utilizávamos aí da regra geral, mas hoje não. Hoje nós podemos cobrar, inclusive, dos nossos próprios colegas que obedeçam o que está estabelecido na tabela da OAB. E o não cumprimento disso cabe em uma representação. Mas eu volto a dizer que essa foi uma conquista e uma valorização do advogado de trânsito e de um trabalho árduo de pessoas como o doutor Rossan, a doutora Maria Cecília, a doutora Flávia, dentre outros, que eu não quero nem aqui criar nenhum tipo de exclusão, porque todos aqueles que atuam no trânsito há um longo tempo colaboraram de forma direta ou indireta para essas mudanças. Eu gostaria de ressaltar, ultrapassada essa fase, doutora Flávia, quer debater o assunto ou quer passar para o próximo tópico? Eu quero só fazer um comentário. Tá. Foi muito legal o senhor ter falado sobre a nossa tabela, né, de honorários, que a gente foi referência à OAB aqui de São Paulo, que tinha alguns estados que não tinha essa tabela de honorários para a matéria trânsito, e até o doutor Tiago Romano ajudou o presidente de Brasília, né, da Comissão de Trânsito de Brasília, a elaborar uma tabela com relação a trânsito. Então, eu acho que a gente indo sendo precursor e pensando nisso, né? Igual ontem a gente estava discutindo por que a CASP tem um benefício para a mulher que está sendo vítima, agora na pandemia, vítima de agressão física, né? E por que o idoso não tem, se ele é vítima, às vezes, de um cuidador ou de algum familiar. Então, são coisas que várias cabeças, né, pensando juntas, acabam encontrando saídas. Então, eu achei muito interessante quando o senhor falou dessa tabela,
Foi ótimo, nós não tínhamos, cada um cobrava um valor que achava justo, ou não tinha nem noção de valor, né, que paravam as outras áreas, e agora, pelo menos, apesar dela estar super defasada, ao meu ver, super defasada, já tem que dar uma mudançazinha nela, mas já é alguma coisa, é melhor do que nós não termos nada, né, o que não tínhamos antes, doutor. Então, acho que só essa pontuação que eu queria fazer. Obrigada. Doutora Maria Cecília, tem algum comentário a fazer sobre os tópicos que nós apresentamos aqui? Olha, o que me chamou a atenção foi realmente o que a colega Flávia falou, né? Porque realmente foi uma inovação, assim, né? Fomos os desbravadores. Ela está um pouquinho, falta alguma coisa, penso que a próxima já vai ser melhor construída, né, doutora? Quem sabe com a nossa participação também. E a questão que o doutor falou, né, de toda a digitalização do processo, não é o melhor profissional mesmo para encarar tudo isso é o advogado, é claro. E pela questão toda, né, do trânsito que se tornou muito complexa, então precisa do profissional, mas por enquanto o doutor assina embaixo em tudo que o doutor falou. Pode continuar, doutor. Se o doutor Emerson me permite, né? Pois não, óbvio. Quando iniciei as atividades como advogado em 1989, desculpe. Então, para você ter uma ideia de como as coisas mudam constantemente, a doutora Flávia também com muita experiência, pegou a época do Detran, por exemplo, que era parte integrante da Secretaria de Segurança Pública, era presidida, conduzida por delegados de polícia, investigadores, escrivães de polícia. São Paulo foi um dos últimos, e ainda resta alguns, como Minas Gerais, dentre outros, poucos, que ainda fazem parte da Secretaria de Segurança Pública. Então, essa foi uma mudança muito radical, quando transformou o Detran de São Paulo em autarquia. Também me lembro que, no início, em 89, havia apenas uma publicação no Diário Oficial pelo diretor-geral do Detran. Ele baixava uma portaria determinando a instauração do processo. E o interior executava a instauração, e inicialmente nem era assim. Na verdade, inicialmente, havia uma portaria coletiva, para ver como que não existia nenhuma estrutura, até porque a Constituição de 88, ela não previa processo administrativo, ampla defesa em processo administrativo. Somente com a Constituição, lógico que já no final do período militar, começo de quando veio a nova Constituição, os tribunais já começaram a propalar que realmente o processo administrativo punitivo deveria ter, pela sua natureza, a ampla defesa. E aí sim foi criado, depois, quando chegou em 88, depois da Constituição, nós tivemos uma uniformização de jurisprudência, onde o Tribunal de Justiça deu um basta no Detran. Falou, não, para cada suspensão tem que ter um processo específico porque é obrigatório, para a individualização da pena. O Detran fazia o seguinte, por baseada, por atacado, punha 5.000 carteiras, a pessoa era primária, 1 mês, quem era residente, 6 meses, e carteira cassada, e não tinha. O que eles queriam? Olha a mentalidade. O que você quer? Se você já se defendeu da multa, acabou. Cale a boca e tome 6 meses e entregue logo a carteira. Era algo, assim, sem nenhuma oportunidade de defesa. Aí, então, o Detran passou a instaurar processos individuais.
Então, tudo isso, como o colega bem colocou, a gente vem experimentando uma série de mudanças. E se você olhar do que aconteceu e para onde iremos, acreditem, o que vai haver ainda de alteração na parte eletrônica, na parte digital, na parte do... que o advogado tem que ter um enorme conhecimento, não só do processo, mas de linhas de programação para poder fazer o serviço dele, para alcançar pesquisas em outros lugares. Poxa, hoje em dia, se você tiver um cliente em Natal, ele tomar umas biritas lá no Rio Grande do Norte, saiu, vai para Ponta Negra, toma uma lapada de pitu, aí ele pega o carro, toma uma multa, quem que vai abrir o processo? O Detran, lá do Rio Grande do Norte. Até pouco tempo atrás, antes do 12 de abril desse ano, era o Detran, onde ele era habilitado. Então, olha quantas coisas mudaram. As coisas, se não for advogado que se apegue à lei, porque existem outras profissões que eles ouvem falar, eles ouvem o galo cantar, mas não sabem onde. O advogado não. O advogado, eles parece aquele sujeito que anda com aquele... Não, está aqui no artigo tal. Está aqui assim, assim, assado. Então, ele sabe, ele conhece os meandros. É uma pequena contribuição que vem a enriquecer a sua palestra, muito brilhantemente colocada aqui. Muito obrigado pela mera contribuição aí. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Rossanha, é sempre um privilégio, é sempre uma honra, tê-lo conosco. Vamos falar agora, no próximo tema, e que a gente vai fazer apenas um apontamento sobre essa situação e que nós, advogados de trânsito, muitas vezes não atentamos para o grau de responsabilidade que nós temos, e isso o advogado de trânsito precisa ter sempre na sua atuação. Ele precisa ter esse conceito de que no exercício da sua atividade, ele defende a Constituição. Então, esse é um diferencial que ele, inclusive, deve apresentar ao seu cliente, né? Qualquer outra empresa, qualquer outra pessoa não tem a possibilidade de exercer o munus público como advogado, que é essencial à justiça e que pode defender aí o condutor, especificamente aí nas questões de legislação de trânsito. E aí eu vou fazer aqui a leitura do artigo 5º e do inciso 6. Só um minutinho que eu vou colocar aqui, que está fora de ordem, e já retomo. Eu vou fazer primeiro a leitura do artigo 1º, que é fundamental. Eu acho que esse é o artigo que o advogado de trânsito, toda vez que se sentir desprestigiado, ele deve fazer a leitura desse artigo, porque esse artigo demonstra a importância do exercício do advogado de trânsito. Artigo 1º da Constituição Federal de 1988. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 1, a soberania, inciso 2, a cidadania. Então, fica aqui o meu apontamento que o inciso 2, ele se remete diretamente ao exercício da atividade do advogado de trânsito. É muito gratificante quando nós recebemos uma pessoa no escritório, que ele é um motorista profissional, que ele depende do exercício da sua profissão e ele tem resolvido o seu problema de CNH de maneira justa, dentro da lei, e ele tem a sua defesa muito bem manejada pelo advogado. É emocionante, é gratificante de ver o resultado do nosso trabalho. E o resultado desse trabalho é em defesa da cidadania.
porque nós estamos garantindo que a pessoa possa trazer o pão para dentro de casa, porque a CNH representa, e a gente sempre fala isso nos nossos estudos, nos nossos encontros, eu sempre faço questão de ressaltar isso, que a CNH representa, para algumas pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola, a faculdade, representa um certificado de mestrado. Porque você pergunta para ele o que você sabe fazer, ele fala assim, olha, eu sou motorista habilitado na categoria E, e eu sei dirigir carreta, e a minha vida inteira eu trabalhei, dirigi pelo Brasil inteiro, sustentei meus filhos, formei 1, 2, 3 filhos com o suor do meu trabalho. Então, meu filho tem um certificado de conclusão de curso superior, eu não tenho, mas o meu certificado de conclusão superior é a minha CNH. Então, está aí a importância do nosso trabalho enquanto advogados na defesa do cidadão e na defesa do inciso 2 do artigo 1º, e eu não vou deixar de ressaltar também o inciso 3, que é a dignidade da pessoa humana. Nós aqui, advogados, nossa pretensão não é contribuir com o aumento de incidência de acidentes de trânsito e fazer com que as pessoas não respondam por suas punições, mas é preciso que haja a individualização, porque cada caso é um caso, e com isso nós conseguimos, inclusive, que é uma conquista dos advogados de trânsito, fazer com que nós fizéssemos a interpretação da legislação de trânsito em que algumas pontuações fossem excluídas da contagem da suspensão, porque não gerariam perigo de dano. Isso chegou até o STJ e hoje se converteu em lei, que é outra mudança que eu atribuo ao trabalho incessante dos advogados de trânsito. E vou ressaltar aqui também o inciso 4, também do artigo 1º da Constituição, que fala os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, fica aqui a minha observação a todos os colegas que atuam na área de trânsito, que não menosprezem a sua atividade. Nós somos essenciais à atividade da justiça, somos essenciais ao exercício da cidadania. E aí eu também vou fazer menção ao artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que descreve que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, essa relação do advogado na defesa da Constituição, do advogado de trânsito, ela precisa ser ressaltada, e isso faz parte da valorização do advogado de trânsito, na minha humilde opinião. Do relacionamento do advogado de trânsito com o cliente, a gente já falou bastante sobre isso aqui, e a gente já explicou que essa nossa relação com o cliente, nosso cliente é pessoa física, nosso cliente não é pessoa jurídica, nosso cliente é aquele que bate na porta do nosso escritório aflito, porque ele precisa resolver um problema para que ele possa sustentar a sua família. Então, a gente já falou um pouco dessa grata satisfação e desse perfil que é o nosso cliente. Agora vamos passar para um tema em que a gente vai abrir, inclusive, para os demais colegas. Eu vou só pedir se alguém tem algum comentário a fazer sobre esse princípio, sobre o tema que a gente falou agora. A doutora Flávia, por favor, quer colaborar com alguma coisa? Não, tá perfeito, eu tô aqui, só de ouvidos, doutor, tá tudo bem. Doutora Maria Cecília, quer colaborar com alguma coisa? Doutor Rossan? A Constituição, ela traz os parâmetros para o legislador ordinário, né? Estabelecer, criar as leis. Então, toda vez que a lei, o próprio Código de Trânsito, ou outra lei, ela afrontar princípios, dispositivos constitucionais, tem que ser realmente destacado na petição do profissional, e isso tem um grande peso no trabalho jurídico, porque se tem alguma coisa que faz realmente o juiz parar tudo que ele está fazendo e arregalar os olhos, é quando ele vê lá. E o nosso dia a dia, nós trabalhamos muito com as garantias constitucionais do processo, ampla defesa, devido processo legal,
decisão devida e suficientemente fundamentada, justamente dosimetria da pena, individualização da pena, são todas questões trazidas pelo colega com muita propriedade. Muito obrigado pela oportunidade aí. Vamos passar para o... Muito obrigado, doutor Rossan, pela sua colaboração. Vamos passar para o próximo item, que é do valor da advocacia de trânsito em relação à concorrência desleal. Hoje, devido a esse mercado que se formou, nós temos aí inúmeras empresas que se intitulam especialistas em legislação de trânsito e que acabam atuando em favor das pessoas e assim... É muito comum nós encontrarmos no nosso escritório pessoas que são lesadas, que são violentadas, que pagam com seu suor para que tenha o seu problema regularizado, e o que a gente encontra muitas vezes é uma renúncia de defesa quando isso acontece, quando não há o crime de estelionato, em que ele pega o dinheiro do cliente e acaba não fazendo a contraprestação do serviço. Então, essa situação vivida atualmente, eu entendo que, na minha opinião, isso valoriza o trabalho do advogado. Eu sei que nós temos grande repúdio a essa situação, mas devemos aproveitar essa situação para enobrecer a advocacia. Quando recebemos o nosso cliente no nosso escritório, e ligarmos para o nosso cliente, olha, e aí, você pensou, vai fechar o contrato, não vai fechar? Ah, não, mas eu ouvi a empresa tal, que eu vi com empresa, com propaganda, no programa tal, que vi no outdoor tal. A questão é, qual é o nome da empresa? Então, você já pesquisou, oriente o seu cliente, faz parte do nosso papel social enquanto advogados, que é orientar o nosso cliente. Você já pesquisou na internet o nome dessa empresa? Você já verificou quantas reclamações tem? E hoje, pelo acesso à informação, muitos clientes às vezes voltam ao escritório e falam assim, opa, olha, eu vi lá, eu sei que o senhor cobra mais caro, eu sei que, mas olha, eu vi lá, eu estou com receio. E aí, o nosso trabalho acaba por ser valorizado em razão dessas situações. Eu não digo que não é necessário combater essa prática, principalmente daqueles que lesam o consumidor, prestam um serviço em tese e acabam lesando o consumidor. Porque dizem que vão fornecer... Hoje, atualmente, nós estamos vendo um caos em relação a isso. Por quê? Porque desde março de 2020 nós não temos a expedição das notificações de suspensão e de cassação do direito de dirigir. Então, o cliente ficou escasso na pandemia. E aí, com isso, as empresas acabaram por não ter nenhum escrúpulo. Elas acabam ligando para o nosso próprio cliente e dizendo, olha, sua habilitação está suspensa. Olha, o seu advogado não fez nada. Mas a nossa relação com o nosso cliente é de confiança. E nós, advogados de trânsito, precisamos fazer com que o nosso cliente obtenha informação precisa e segura. Então, precisamos utilizar a tecnologia a nosso favor. Faça um vídeo mensalmente, mande para o seu cliente num grupo de WhatsApp de transmissão, informe seu cliente que ele pode dirigir normalmente, que o processo dele está em andamento, mantenha o seu cliente informado. Porque é isso que vai valorizar. O advogado de trânsito é isso que vai fazer com que o cliente se sinta acolhido, e é isso que nos diferencia desse monte de empresa que utiliza, inclusive, a alta mídia, não vou nem falar da mídia social, utiliza a alta mídia, porque nós temos isso aí em empresas de televisão com um alcance monstruoso, inclusive com celebridades, né, que acabam avalizando algumas empresas que, em sua maioria, não prestam um serviço adequado. Então, nós, advogados, temos uma essência que essas empresas não têm. E aí, dessa relação com o cliente, nós, advogados, somos mais valorizados, porque quando o cliente voltar, ele vai fidelizar com você, não tenha dúvida, né? E aí,
eu vou abrir o tema para que a gente possa fazer um bate-papo, porque esse realmente, dos tópicos que nós vamos apontar, que o próximo será só a evolução, esse é um tópico em que mais nós temos ali divergências e polêmicas em relação ao assunto, e eu peço a colaboração dos colegas. Doutora Flávia, quer falar um pouquinho? Hoje a gente estava conversando no nosso grupo, eu, a doutora Cecília e o doutor Rosan, inclusive eu levei para o Detran, enviei para o diretor da habilitação, que agora surgiu uma nova modalidade. A modalidade de você receber lá o robozinho, seu cliente receber, estou ciente que você tem processo, está suspenso, está cassado, clique aqui 1, clique 2, quer mais informações? Isso todos os nossos colegas, né, já reportaram na comissão que todos os clientes já haviam recebido. Nós já havíamos reclamado lá por exercício ilegal da profissão, já havíamos reclamado para a OAB, para o Ministério Público, através do nosso antecessor, doutor Rosan, que nós participamos de tudo, só que agora estão utilizando a plataforma do próprio Detran. Então, um cliente meu recebeu o WhatsApp com a plataforma do Detran, porque a hora que você clica na plataforma, você vai direto para a plataforma legítima do Detran do Estado de São Paulo. Então, vem lá falando, né, que, olha, você não entregou a carteira, você está em curso no artigo 307 do Código, porque é crime, porque não sei o quê. Meu cliente tem 72 anos, não mora nem em São Paulo, de São José do Rio Preto. Quando ele recebeu aquilo no WhatsApp, ele ficou apavorado. Para vocês terem uma ideia, a pressão dele, ele teve um problema de pressão, de tão nervoso que ele ficou. E é o que a gente sempre fala, né? A gente tem que explicar do zero, que tá tudo bem, que nós fizemos a nossa parte, que ele acompanhou, que enviamos cada passo, né? Olha, tá aqui, cumpriu, tá aqui o auto de apreensão, fez isso, fez aquilo. Quer dizer, fizemos a nossa parte, a gente não abandonou o cliente. Só que quando ele recebe com um logo oficial de um órgão, né, de uma autarquia, e ele entra no site, que ele é encaminhado para uma autarquia, para a plataforma legítima, é bem complicado. Então, o doutor Raul comentou, nossa, essa é nova, porque até então não tinha ninguém usado a cara de pau de terem colocado a própria plataforma do Detran nesse ponto de apelação, né? Então, o Detran também vai tomar as medidas. Então, quer dizer, eu acho que na pandemia, por desespero, né, a gente percebeu que aumentou demais. Agora vai ser bem legal a nossa webinar lá com a mulherada no dia 19 de várias áreas, porque eu estou muito interessada para saber se isso aconteceu em várias ou se foi só em trânsito, né? Porque como a gente está muito ligado trânsito, a gente vê todos os problemas que tem na nossa área. Só que agora tem essa nova, viu, doutor? Eu vou encaminhar no seu e-mail com o próprio logo do Detran, entra direto no site do Detran. E aí, assim, o bom do que o doutor falou é que a maioria, eu acredito que a doutora Cecília, que o doutor Rosan também, a maioria dos nossos clientes são clientes fidedignos, são clientes que era o avô, é o pai, é o filho, é o neto. Então, são pessoas que já conhecem o nosso trabalho. Era o antigo boca a boca. Então, assim, é difícil a gente ter problema com isso, no máximo uma explicaçãozinha do que é ótimo. Agora, quem está começando agora na área, né, e não tem essa credibilidade, de ter esse compromisso de conseguir explicar, vai ser bem complicado, né? E às vezes cria até um outro tipo de problema, né? Então, eu acho bem importante a gente saber que, ao meu ver, a tendência, mesmo com o LGPD, se a gente pensar no desespero da pandemia, de nós 1 ano e 7 meses sem notificar, né, para processo e tudo, a tendência é isso tudo piorar muito, infelizmente. Então, era isso que eu queria dizer. Obrigada, doutora Emerson. Obrigado. Doutora Maria Cecília? Como sempre, eu pegando carona na minha amiga. Não, como a Flávia mesmo citou, hoje também eu fiquei sabendo de um problema que tem, da mesma forma que acontece com a gente na área civil, né?
esse tipo de procedimento igual das assessorias, só que na área civil, né? E eu fiquei também indignada, assim, eu fiquei sabendo hoje desse problema, né? Então, realmente, e começou, a pessoa até nos contatou, que falou, que expôs como estava acontecendo, até comentou mesmo que isso explodiu, foi em 2020 para cá, da época da pandemia. Então, a tendência realmente é haver uma inovação desse tipo de trabalho aí, né? Sei lá se é trabalho, desse tipo de procedimento dessas pessoas. Vai aumentar bem mesmo. Eu acho que por desespero, sei lá o quê, e aumentou bastante, e não é só na nossa área, não. Eu hoje vi com os meus olhos, né? E eu não sei nem, assim, a gente continua fazendo o nosso trabalho de bom profissional, como a doutora falou. A minha clientela também aqui é de 30 anos de cliente que veio o vô, o filho e agora o neto vem vindo. Então, assim, a gente não tem tanto assim que se preocupar. Mas até para nossa, eticamente falando, a gente se depara com cada coisa feia, pedante, assim, sabe? Muito ruim. Então, eu não sei o que fazer mais para coibir, né? O que a gente pode fazer para coibir esse tipo de procedimento. Mas que é ruim, não é legal de ver, não. Eu fico bem chateada. Eu concordo com a doutora Maria Cecília, com a doutora Flávia, não tenha dúvida. Inclusive, a gente debate nos nossos encontros algumas coisas muito ridículas que a gente vê, o pessoal dançando e tal, é uma coisa absurda. Mas, de fato, eu olho isso com outros olhos. Eu vejo com otimismo, porque eu entendo que temos realmente um problema, não estou, em momento algum, diminuindo ou tirando a potência desse problema, mas eu vejo que nós somos mais. O advogado de trânsito somos mais. Olha a conquista que nós tivemos num webinar que nós pegamos aqui 40, 50 minutos para nós conversarmos um pouco sobre a nossa história. A nossa história nos revela. O nosso trabalho diz quem nós somos. E o que eu vejo disso é que a pandemia trouxe para nós, advogados, e eu acho para todas as áreas, uma característica que ela não existia. Nós tínhamos uma resistência por parte do nosso cliente, inclusive no atendimento virtual. O cliente queria o atendimento presencial. Então, acho que a tecnologia tem que ser utilizada a favor do advogado. Então, nós precisamos nos atualizar e a OAB está atenta a isso. Já lançou novo provimento onde autoriza o uso do advogado de mídias sociais, dada aí atendendo a alguns parâmetros previamente estabelecidos. Eu vejo que a OAB está atenta, porque a pandemia trouxe isso, trouxe a ausência de resistência. Quando pessoas de outras áreas de contabilidade dizem, não, olha, meu contador há 40 anos, ele visita seus clientes, é o cartão de visita dele. O cliente não conhece o escritório dele, ele vai até o cliente. Hoje, o cliente já não quer que ele vá mais, hoje o cliente atende ele virtualmente. Então, esse acesso à informação, nós temos que utilizar isso ao nosso favor. Nós podemos utilizar a tecnologia ao nosso favor. Fazer um vídeo único, pegar os processos de suspensão e cassação, comunicar ao cliente, utilizarmos um sistema eletrônico que a gente consiga estar munindo o cliente de informação para que o cliente não seja surpreendido com essa situação, orientá-lo, porque assim, o brasileiro é de uma criatividade notável, ele é capaz de fazer as coisas mais absurdas que nós temos visto em vídeos e etc. E eu converso com pessoas de outras áreas, inclusive de trânsito e de transporte. Nós somos conhecidos no Brasil, na questão de aeronaves, como um país que muito inova, mas tudo é porque a questão de segurança é muito grande. Então, o que nós precisamos, e que eu entendo nesse sentido, é uma nova era.
é uma nova era. A tecnologia será utilizada tanto a favor como contra o advogado de trânsito. E nós temos uma história, e essa história não vai se apagar. Basta parar tanto que a gente se atualize e que a gente comunique. Continuaremos a ter ruído, continuaremos a ter uma concorrência desleal. Eu não tenho dúvida que isso vai continuar acontecendo, como tem em inúmeras outras áreas. E a doutora Maria Cecília fez uma observação extremamente importante. Isso não é algo que apetece somente a advocacia de trânsito. Nós temos hoje uma plataforma chamada... eu esqueci o nome, mas tem uma plataforma que você contrata o advogado pela plataforma, Ginjo, alguma coisa assim, Jet Ninja. Você contrata o advogado pelo Jet Ninja em várias áreas, quer dizer... Chama Web Advogados, e é da Get Ninjas, isso mesmo. Vários profissionais de qualquer atividade, inclusive advogados, né? Entende? Mas eu vejo com otimismo, vejo com preocupação, não querendo tirar a potência do problema atual que nós vivemos, mas eu vejo com otimismo, até pelo lançamento do provimento por parte da OAB, que nós iremos reagir a isso, e nós temos uma história, e o advogado de trânsito, ele é valoroso para a justiça, ele é valoroso para o cliente, ele é valoroso para a sociedade. Né? Então, essa é a minha conclusão. Eu vou querer abrir para o doutor Rossan aí, dar uma pincelada, porque sempre o comentário do doutor Rossan sempre nos encanta. Muito obrigado pela consideração. Assim como nós vimos com a Constituição de 88 nascer, o alvorecer do direito previdenciário, isso está acontecendo, já aconteceu, já começou a acontecer há algum tempo, com o direito de trânsito. Mas a gente sente uma queda dos novos profissionais em um sucesso imediato, e essa venda de ilusão através de mentorias, através de cursos rápidos. Eu não sou contra o curso, não, eu já dei curso, eu dou curso, mas mercantilização de modelos. Hoje uma pessoa me procurou e perguntou se eu iria montar o processo ou se eu vendo a petição inicial. Então, nós temos que não ceder nenhum tipo de encanto, né? E continuarmos naquela boa e velha prática da advocacia, realmente lutando pela ética, da valorização profissional, união da classe, né? E isso que nos faz melhores, nos faz diferentes. Quando nós chegamos para uma autoridade, no gabinete de um juiz ou numa sustentação oral, falar com propriedade, porque o profissional ele se faz ao longo dos anos. Eu, para chegar aqui, eu fiz mestrado em Direito Constitucional em Piracicaba, quando eu morava ainda em Jaú, em 2003, eu viajava 150 quilômetros, não tinha nada de distância, não. Saía às 5 horas da tarde para chegar às 7 horas da noite de aula, terminava às 10h30, alguma coisa assim, meia-noite eu estava chegando em casa. Então, 3 vezes por semana, era mais de 1.000 quilômetros por semana, num dos semestres. E fora os riscos de vida, né? No meu caso, o meu carro, eu perdi a tomada de curva, o meu carro parou no meio do trevo lá e foi levado de guincho. Então, são riscos que a pessoa corre. Mas é bom que se diga e que se dê esse testemunho, doutor Emerson, porque senão as pessoas acham que saem da faculdade. Eu fui professor me desculpe ficar falando eu não é isso, mas quando lecionei prática jurídica na faculdade de Jaú, faculdade esta conhecida como Raul Bawab, e muitos dos alunos, alguns deles, não resistem à tentação de ficar passando o modelo na época, em pendrive, e a pessoa faz só trocando o nome, não troca nem a fonte. Então, o mundo não é assim.
Imagine na hora de prestar um concurso para juiz. Você acha que a coisa... Não. Então, tem que realmente, se vai fazer um trabalho, faça com esmero, faça com dedicação. Eu vejo... esse é um ponto em que o Dr. Rossan abordou com muita sabedoria, e isso é algo que me preocupa, porque esse copia e cola de modelos, isso não traz um crescimento profissional, a pessoa não desenvolve novas teses. Agora, é fato que esses cursos rápidos, olha, vem advogar para advocacia de trânsito, que você vai ganhar rios de dinheiro, etc. Assim, olha, isso é fato que isso não é uma valorização da profissão do advogado de trânsito. Isso, na verdade, é abusar da inocência do jovem advogado, dele achar que ele vai ter sucesso fácil. Não haverá sucesso fácil. Não existe sucesso fácil. O sucesso exige sacrifício, exige horas de estudo, exige de empenho. Então, o jovem advogado, ele precisa estar atento a isso, porque essa história de que eu copio o modelo, de que eu vou fazer, e aí eu pego um cliente aqui, outro cliente ali, só que, e se o processo não der certo? Você tem estrutura profissional para chamar o cliente, para buscar uma outra solução, para conversar com o cliente, você foi sincero com o seu cliente, porque essa história de, eu vendo o resultado, eu resolvo, que é o que acontece com as empresas. É óbvio que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, eu acho que vários ramos do direito passaram por isso, o direito previdenciário passou por isso, se vendia os cursos, olha, porque você vai ficar rico, milionário, agora tem uma onda aí de direito agrário, que você vai ter honorários de milhões e tal. Não existe. Eu vou usar uma frase que o meu presidente da comissão usa, em que eu evito usar, mas meu presidente de subseção, Dr. Jairo Saturnino, ele usa assim, não existe almoço grátis, né? Então, assim, para que você se tenha valorizado, e aí nós estamos falando que hoje o tema é valorização do advogado de trânsito. Para que você se valorize, você precisa a valorização do advogado de trânsito. Eu vou até ampliar isso, do próprio advogado, começa com ele. Parte dele. Se ele não se valoriza, o cliente não vai valorizar ele, o juiz não vai valorizar ele, porque os juízes estão atentos. O juiz, ele pega a peça, ele sabe que aquela peça foi de fulano, ele vê o erro, ele sabe. Quando nós entramos para despachar com o juiz, quem se dedica a trabalhar, o juiz sabe quem que ele está recebendo, ele sabe quem escreveu a peça, ele nos recebe com respeito. Eu nunca tive nenhum problema de confronto com o juiz, porque até uma mera petição de juntada, estávamos ontem debatendo sobre isso, uma mera petição de juntada, é preciso que você faça com capricho, né? E com dedicação. Então, o advogado de trânsito é uma profissão que eu nem diria que é tão nova, porque o código com a pontuação, ele iniciou em 1998, né? Naquela época, em 2005, eu fiz uma pós-graduação de trânsito, então nem existia, acho que a primeira pós-graduação de trânsito que houve, que foi, inclusive, no próprio Detran, com o apoio da Major Vera, lá do 7º andar do Detran, que incentivou uma universidade de Apucarana a fazer esse curso aqui, quer dizer, e hoje se tem essa ilusão de que o advogado vai ficar rico do dia para a noite se ele atuar na área de trânsito. Não é verdade, não é verdade, e isso vai contra, inclusive, desvaloriza o advogado de trânsito. O próprio advogado de trânsito que ministra curso sobre esse pretexto de que o jovem advogado ficará milionário com recurso de multa, não vai, porque, inclusive, as próprias empresas também não estão, porque lesam as pessoas, né? Então, eu acho que, para encerrar a nossa apresentação de hoje, a doutora Flávia quer falar? Pois não, doutora Flávia? Eu quero falar duas coisas. Assim, Tá. A gente sempre comenta sobre isso. Primeiro,
Eu acho que no único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, porque eu acho que a gente tem sucesso desde que a gente faça tudo o que a gente sempre fez, né? Tem a ética, trabalho, venha todos os dias, né? Com pandemia ou sem pandemia, a gente está aqui, um dando força por outro. E eu tenho colocado no meu Insta, eu questionei muito isso. Hoje em dia, a advogada não tem 2 Instagram, não precisa disso. Você fez uma escolha errada. Você, hoje em dia, é um só, e aí ele posta o profissional e o pessoal, e aí ele parece mais gente, ele não é uma máquina, não é uma coisa que está lá e só postando um monte de informação, e ele não te vê. Eu falei, não, eu não me sentiria à vontade de colocar uma foto na praia com a minha família, sei lá, no meu Instagram profissional. Então, eu acho que a minha cabeça ainda é muito fechada para certas coisas. Então, eu acho que em qualquer profissão a gente tem que separar as coisas. Então, por mais que me falaram, quem entende, eu não entendo de marketing, mas quem me falou que não foi uma boa estratégia, eu falei, pode ser que não foi realmente das melhores, pode ser que na moda não seja isso, mas é o que me faz bem, o que eu sinto confortável, então eu vou continuar desse jeito. Então, o que eu comecei a postar esse mês, a gente conversou muito sobre isso, é você escolher uma profissão por amor, né? Eu estava contando um pouco da minha história. Antes da advocacia, eu fiz engenharia. Meu pai queria um filho homem engenheiro. Coitado, teve 3 mulheres. E não teve nenhum engenheiro, porque eu odiei engenharia e só gastei dinheiro e fui embora. Ainda fui fazer mecatrônica, né? Para ajudar, que geralmente advogado para saber de cálculo é uma beleza, né? Uma agulha no palheiro. E aí eu fico pensando, né? Eu fiz o que o meu coração sentiu, que eu tinha vontade de ajudar, o que eu achava que era injusto, e eu nunca tive vontade de prestar um concurso público. Então, muita gente me pergunta a vida inteira, 24 anos de formada eu vou fazer. Você nunca pensou em prestar um concurso público? Nunca, porque eu amo advogar. Então, às vezes enche o saco, às vezes a gente tem que ser um pouco psicólogo, às vezes a gente pega uns clientes meio complicados, mas faz parte, nós também somos como consumidores, nós não somos pessoas perfeitas, né? Então, isso faz parte de qualquer profissão e todas têm as suas pedras. O que eu queria falar, doutora, que me incomoda muito, tem muitos colegas que mandam, você viu isso? Você viu aquilo? Que ridículo, a OAB tem que fazer alguma coisa. Mostra para o Rosan, doutor Rosan, lá é Natal, né? E eu recebendo aquele monte de mensagem. Só que tinha algumas postagens que eram tão ridículas que eu caía no riso, porque assim, juro, um cliente de bom senso, um cliente, porque eu acho que aqui ninguém quer também qualquer tipo de cliente. A gente quer cliente igual a gente quer um cliente que pague, um cliente que tenha compromisso, que honre, a gente não quer qualquer um. Então, tinha umas postagens que atraía cada tipo de cliente que eu falei, olha, não me incomoda nem um pouco, porque coitado desse daí, quem vai chegar lá? Então, assim, a gente também tem que ter uma peneira nisso. E acho que as pessoas têm que se encontrar, seja no trânsito, seja em outra profissão. Não quero mais advogar? Entrega o AB, não paga mais anuidade, vai fazer outra coisa da vida, só dá curso, vive disso. Não quer mais agora fazer tudo de uma vez. Eu acho muito ruim, sim. Eu acho que é muito ruim para nós, é muito ruim para a classe, é muito ruim para todo mundo. Por mais que a gente não aponta, a nossa comissão não aponta o dedo para ninguém, não persegue ninguém, sempre o Dr. Rosan acolheu todo mundo, só que tem coisas que não dá para aceitar, né? Tem coisas que cada um no seu quadrado, né? Não quer ser advogado, é ser advogado, não quer ser advogado, vai ter outra profissão. Então, eu queria deixar bem claro isso, que você falou do seu presidente, né? Que não tem um almoço de graça, mas eu acho que é esse sucesso imediato que eles procuram. Na live de amanhã, a presidente da comissão vai ser da comissão da Jovem Advocacia. Eles estão com um grande problema com a Jovem Advocacia nesse sentido. Eles fazerem propaganda de ganhe R$1.000 por dia, ganhe não sei o que fazendo.
Quer dizer, é uma ilusão e outros jovens comprando aquela ideia, e isso trazendo vários problemas para a comissão dela, para a OAB e para a sociedade e para todo mundo, né? Então, assim, acredito que não seja também um problema só nosso. Só que eu acho que no trânsito, pelo que eu vi, pelos vídeos que nós vimos esses dias, as dancinhas, gente, pelo amor de Deus, é de chorar, ou é de rir, ou é de chorar, porque muito feio, né? Vamos combinar. Viu? Deixa eu só falar uma coisa. Esse eu vou achar ainda e vou mandar para vocês lá no nosso grupo, que é da multa natimorta, tá? Não sei se alguém já viu, mas eu vi, é uma advogada loirona, bonita, e ela vem, ela não pague multa natimorta, essa multa é natimorta. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E ela disse que é advogada, né? Não sei. Eu vi no TikTok esse aí. De fato, eu vou só fazer uma observação aí ao comentário da doutora Flávia, que realmente a gente tem essa situação do jovem advogado que quer o resultado imediato. Não existe resultado imediato. Por mais que nós vivemos numa sociedade em que as coisas acontecem de uma maneira muito rápida, mas não é possível. É como um relacionamento duradouro. Ele necessita ser regado todos os dias. Então, plantar o capim, o mato, ele cresce, você não precisa regar, ele cresce muito rapidamente. Agora, se você vai fazer uma horta, você precisa realmente passar por todas as etapas, por mais que você queira pular a etapa e use o melhor adubo. Há um processo que você vai ter que passar por ele. Você vai ter que adubar a terra, você vai ter que comprar boa semente, você vai ter que regar a terra. Então, e fora as intempéries que fogem ao seu controle. Agora, algo que a nossa profissão nos traz de diferente e de fundamental e que valoriza o advogado, inclusive perante o judiciário, perante o órgão público, porque quando nós chegamos em determinado órgão público, nós somos respeitados enquanto advogados, porque falam, olha, esse não é aquele que traz aquele cliente tranqueira. O advogado é o primeiro juiz da causa. Compete ao advogado olhar, analisar. Há uma saída jurídica viável, há uma violação de direito, portanto, o advogado tem obrigação de atuar. Não tem o que fazer. Sinto muito. Inúmeras vezes os clientes são atendidos aqui no meu escritório e é uma prática que eu tenho de dizer ao advogado, de dizer ao cliente que ele vai ouvir tudo dentro da minha sala, menos uma mentira para convencê-lo a assinar um contrato de trabalho, um contrato de prestação de serviço. Porque o cliente não se sente enganado e o cliente retorna. Essa é a vantagem. Então, enquanto advogados e advogados de trânsito, nós temos essa prerrogativa. Nós escolhemos o nosso cliente, porque nós somos o primeiro juiz da causa. Quando nós defendemos um cliente nosso, nós analisamos o processo dele. Nós temos o cuidado, o zelo e estudamos muito para isso. E nesse sentido, a advocacia de trânsito tem despontado. A gente não ouvia falar, a gente não tinha esse intercâmbio. O Dr. Rossan foi, eu diria, o precursor disso. A OAB, a comissão da OAB de São Paulo foi o precursor disso. Eu jamais tinha tido contato, isso foi passado para as subseções, e hoje nós participamos de uma reunião mensal, hoje nós estudamos, hoje nós temos, inclusive, ações efetivas que a própria OAB aceitou a proposta e interpôs uma ação judicial contra o Detran na esfera federal. Então, tudo isso faz parte da nossa evolução. Agora, que é preciso que o jovem advogado tenha o alerta de que ele precisa se conscientizar de que não existe sucesso rápido. É impossível. E eu tive a grata
oportunidade também de palestrar lá, de falar um pouquinho na entrega de carteiras da OAB da minha subseção. Eu disse isso aos jovens advogados. Eu disse a eles, olha, eu olho para vocês e vocês olham para nós, vocês querem ser nós e nós queremos ser vocês. Porque vocês querem ter a nossa energia, e para que você continue sendo advogado, é preciso que você, um advogado com mais idade, ele precisa manter acesa a chama do jovem advogado. E juventude é sinal de persistência. Então, jovem, não acha que isso vai cair do céu, não vai. Sem esforço é impossível. E fica aqui o meu grande abraço a todos vocês que me permitiram aí a gente fazer esse bate-papo, esse webinar, conversar um pouco sobre essa valorização do advogado. Eu acho que nós não somos valorizados o quanto merecemos, mas somos muito mais valorizados hoje do que fomos outrora. E essa era a ideia desse tema de hoje. Demonstrar que nós já percorremos um caminho, temos um longo caminho ainda para perseguir, mas eu sou otimista, vamos superar isso juntos. Porque avançamos, né, doutor? Avançamos, né? A doutora Rojane Ponce, aqui do Rio Grande do Sul, colocou aqui um pensamento que eu achei muito legal para compartilhar. Infelizmente, o pobre do jovem advogado se equipara ao consumidor ludibriado. Quando acolhe as chamas de Instagram, né, os chamamentos do Instagram, do WhatsApp, que promete ganhos de 5, 10, 20, 50k. Fico me perguntando se essas que ensinam essa forma milagrosa ganham isso. Então, realmente, né? Então, aí a gente não precisa ter muita inteligência para a gente também falar, peraí, então, vamos ver quem é quem, né? Seria fácil da gente identificar e falar, não é tão fácil assim, né? Pois é. Mas há um princípio judeu que ele prospera, o bom nome. Então, o advogado de trânsito, para que ele se sinta valorizado, começa com ele mesmo. Preserve o seu bom nome. Doutor Rossan, quer fazer o fechamento? O senhor está meio caladinho aí. Passo a palavra ao senhor para fazer o fechamento do nosso encontro. E antes de que o senhor faça o encerramento, eu queria dizer que me senti muito honrado, espero ter contribuído com a expectativa de todos que nos assistiram aqui, espero que tenham tido a oportunidade de refletir sobre a valorização do advogado, que já ocorre hoje e que ainda falta muito para chegar ao ideal, mas trabalhando, nós vamos chegar lá, não tenho dúvida. Doutor Rossan? Doutor Emerson, primeiro eu quero dizer que a doutora Roxane é uma das pessoas mais respeitadas no ambiente do direito de trânsito, ela é participativa, ela nos acompanha na Comissão Nacional de Trânsito da OAB Federal, então ela realmente tem o seu destaque merecido. Um forte abraço para a nossa colega do Sul, gaúcha. Então, o colega foi brindado com a participação da doutora Roxane, tá? De coração mesmo, com toda a sinceridade que nós falamos isso. E, lógico que o colega, ele corresponde à expectativa, porque é assim, na comissão de trânsito, da qual o colega participa na condição, inclusive, não só como membro, mas também como presidente da Comissão de Trânsito de Itaquá, carinhosamente chamada, nossa querida Itaquaquecetuba, né? Porque o colega realmente ele é aquele que marca presença. E nessa tarde marcou presença, dando essa brilhante exposição. Eu tenho que agradecer à doutora Flávia também, à doutora Cecília, que com muito empenho organizou o evento. Até por isso que eu fico mais calado assim, porque nesse momento a estrela de vocês devem, né, eu faço apenas a abertura e algumas pequenas contribuições. Então, muito obrigado. Vou passar a palavra para a doutora Flávia, a doutora Maria Cecília,
os agradecimentos e depois o senhor pode encerrar com as suas considerações finais. Eu só tenho que agradecer a todos vocês, foi maravilhoso, a todos que nos acompanharam, tem bastante colega aqui, tem bastante colega de outros estados também, tem colegas da nossa comissão daqui de São Paulo e de outras comissões que se interessaram pelo assunto. Então, agradecer a todos, agradecer ao doutor Emerson, agradecer ao doutor Rosana, a doutora Maria Cecília, minha amiga, e o pessoal da OAB que tem muita paciência com a gente, a Fabi, o Tiago, a todo o pessoal que está aí nos bastidores, que sempre auxilia a gente em tudo que pode. Então, obrigado, gente, gratidão por tudo, obrigado, doutor Emerson, e uma excelente semana para vocês. Eu também quero agradecer a todos que ficaram aí ouvindo a gente, ao pessoal, o suporte aí da OAB, o pessoal que fica assessorando a gente. Obrigado ao doutor Emerson, obrigado Rosane e Flávia, tá? E uma coisa que eu acho legal que a gente também pode contar, colocar aí na nossa valorização é a nossa união, que é uma coisa meio que nova também, né? Porque há muito tempo atrás não existia, a gente sempre se conheceu ali, via, conversava no Detran, mas só que agora a gente tem um laço maior, né? E eu estou reparando que está aumentando, né? O nosso grupinho, a nossa comissão. Então, agradeço muito a todos que fazem parte aí, que eu acho que isso é um ponto assim muito legal, e na nossa valorização é a nossa comissão, a nossa união com todos os colegas aí, que a gente não passa um dia sem conversar, né? O nosso grupo é bem ativo também, pessoal muito empenhado, e agradeço a todos também, tá? Muito obrigada e boa noite. Passa a palavra ao doutor Emerson. Muito obrigado, doutora Maria Cecília, doutora Flávia, doutor Rossan, todos com sábias palavras. E eu vou encerrar a nossa apresentação com uma expressão e com uma comparação. O futebol, todo mundo gosta, todo mundo palpita, mas conhecer as regras efetivas do jogo de futebol, só um especialista. Em relação a trânsito, não é diferente. Somos especialistas. Então, trânsito, muita gente fala, muita gente comenta, mas especialista, só aquele que se dedica. E isso, essa dedicação, é que faz com que nós possamos ter essa valorização e que nós possamos estar juntos sempre. Sempre eu agradeço aí a oportunidade, dou por encerrada a apresentação. Um beijo no coração de todos vocês.